Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes aí na internet, nos acompanhando aqui, nos acompanhando. Boa noite. Ai, aqui, gente, desculpe. Desculpe, vocês estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma noite de encontro, né? Eu não vou considerar o encontro de hoje uma palestra, não. Primeiro que eu não sou palestrante, segundo porque hoje é sexta-feira, né? E eu fiquei pensando, eu acho que é um momento muito mais da gente estar conversando, da gente estar trocando sobre alguns assuntos que faz com que a gente reflita um pouquinho mais sobre a semana que foi, sobre a semana que está para chegar, né? E fazendo aquela reflexão do que nós fizemos ao longo da semana, quem nós fomos ontem, quem nós somos hoje, né? O tema de hoje, perdão e libertação, ele tem sido uma recorrência para mim nas minhas leituras e nas minhas palestras. E toda vez que eu leio, eu trago, obviamente, um olhar diferente, né, para o tema, para as leituras. E muitas vezes eu fico lendo e falei, puxa vida, que bacana, estou lendo com um olhar diferente, com uma lente diferente. Porém, quando eu aplico isso tudo na minha vida, né, quanto eu consegui evoluir, ser melhor em todos esses ensinamentos sobre o perdão, sobre a indulgência, né, sobre a caridade. E aí, como tem sido uma recorrência, eu falei, poxa, Juliana, acho que seus amigos da espiritualidade aí estão dizendo que você precisa prestar um pouco mais de atenção, né? Então, eu quis trazer um tema para vocês, mas não é mais para a gente estar conversando, tá? A linha de raciocínio em relação a perdão, eu estava conversando com meu marido essa semana, né? Preparando o tema aqui para vocês, para a gente discutir hoje. E aí a gente começou assim. E aí, olhando o tema perdão pela concepção espírita cristã, né? A gente cansa de ver quem perdoa esquece a ofensa, né? Vocês concordam? Eu concordo. Também concordo, né? Quem perdoa... Perdoar de verdade. Mas o que é perdoar de verdade? Né? O Marcelo falou, perdoar é esquecer as ofensas, né? O que é esquecer a ofensa? É a gente não guardar mágoa, a gente não guardar ressentimento, a gente não guardar aquele sentimento que fica aqui quando a gente discute, quando a gente briga, quando a gente magoa, quando a gente fala uma palavra que não deveria ter falado, naquele tom, naquele timbre, né? Deixou escapar uma coisa que não deveria. Isso a gente está falando nas relações do dia a dia. Numa empresa, é um pouco diferente, a proporção ela é maior, né? Na família, entre pais, filhos, parentes, familiares de uma forma geral, é muito mais complicado, né? É muito mais complicado, mas ao mesmo tempo mais simples. Né? O que impede da gente realmente, efetivamente cumprir a única coisa que a gente combinou, a única coisa que a gente combinou para vir para cá, para reencarnar? Qual é a única missão? Quando a gente está lá, passa por um monte de perrengue, né? Aí vai, se arrepende, e aí fica com remorso, aí a gente aprende um monte de coisa, faz um estágio imenso lá com os amigos da espiritualidade, aí se fala assim, não. Estou muito arrependido, eu quero voltar para reparar, para consertar, para melhorar, para mudar, para tratar diferente, para falar diferente, para cuidar diferente, para dar uma atenção diferente. Às vezes é uma coisinha muito simples, não é para ser concorrente do Steve Jobs, não é para fazer um novo James Webb, às vezes a gente pensa muito grande, E também isso, no campo profissional isso.
Mas o maior desafio não está no campo profissional. A gente está tendo aula com as crianças sobre homens de gênio, né, missionários. Cada um de nós temos uma missão. A gente pode ter algumas missões no campo profissional, no campo familiar, no campo pessoal, enfim, né? Mas efetivamente, perdoar, esquecer as ofensas, não guardar ressentimento contra qualquer pessoa que tenha cometido algum ato não muito legal contra você, né? Quando eu esqueço uma ofensa, de verdade, mas é o que o Marcelo falou, quando você esquece de verdade, né? Quando você perdoa de verdade. Quando eu esqueço uma ofensa, como é que fica o meu coração? Alguém me ofendeu. Eu esqueço, eu perdoo. Como é que fica o meu coração? Porque quando a gente está magoado, você não consegue dormir direito. Não consegue trabalhar direito. Não consegue fazer nada direito. Né? Mas quando você perdoa, esquece, como fica o seu coração? Mais leve, mais tranquilo, mais sereno. Porque aquela coisa ruim que estava aqui dentro, ó, ele foi perdoado. Né? Mas que mais? A gente fica em paz, a gente fica sereno, não é isso? O que é paz? O Fernando pode explicar um pouquinho, né, Fernando? Fernando aí que está na internet com a gente. Né? Paz, tranquilidade, serenidade dentro do meu coração. Aí você vai me dar licença, mas eu usei a sua mensagem que você passou hoje de manhã, Fernanda, tá? No grupo do Evangelho, né? Fernanda, está lembrado aqui, ó? Fernando colocou assim, sobre a paz, acho que não está aparecendo tudo, né? Mas eu vou falar. A mensagem diz assim, a paz não é a ausência do quê? De problemas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são problemas. A paz não é a ausência de problemas, mas ela é a presença da serenidade, mesmo diante das adversidades. Olha isso que sério. Muito sério, né? Eu fiquei mais de 1 hora refletindo sobre essa mensagem, Fernanda, né? Porque quando eu estava preparando sobre isso, falei, puxa, mas o que é ausência de problemas? Porque quando a gente está com um monte de problemas, com um monte de reuniões, com um monte de coisa para fazer, com um monte de ligação, com um monte de... né? Fala, nossa, eu preciso de um pouco de paz. Né? Não quer ter paz. Paz é eu me livrar de problemas, livrar de desafios, livrar das oportunidades que elas estão exatamente aí para me ensinar. E quando eu estou diante de certas situações que me tiram da zona de conforto, que me aborrecem, né? Que me tira do sério, que exige de mim, é porque está fazendo com que realmente eu tenha aquilo que eu não tenho, que eu desenvolva aquilo que eu não tenho. É para isso que eu vim. É para isso que eu vim. Para desenvolver o quê? Paciência, tolerância, né? Perdão para o outro, perdão para mim mesmo. Né? E é isso, não é a ausência de problema, mas a presença de serenidade. Como é que eu faço para ter serenidade? Aí a gente faz relaxamento, música, como que chama aquele negócio de meditação, né? E aí assim a gente medita, a gente ora. Eu lembrei muito daquele vídeo que a Erika passou, né? Como é que a gente ora? Como é que a gente medita? A gente faz aquele direcionado, é bacana, não estou dizendo que não é bacana, não. Aliás, eu preciso aprender a fazer, né? Mas daqui a pouco eu estou fazendo diferente, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa, porque é difícil mudar hábitos e comportamentos em nós, adquiridos ao longo de muitas existências, né? É muito difícil mudar, porque a gente não se dá conta. E a gente só se dá conta quando a gente passa por certas dificuldades, ou quando alguém dá um feedback. E normalmente quando alguém dá um feedback ou chama a nossa atenção, não chama a atenção de forma adequada, né?
Porque pega em alguma coisa aqui que você fala, o que é isso? Orgulho. Orgulho ferido, né? A nossa vaidade machucada. Mas, quanto mais cedo eu identificar os pontos que eu tenho que mudar, né? Os meus pontos, que eu posso chamar de pontos fracos, né? Os meus pontos de vulnerabilidade. É lindo assistir uma palestra também sobre o poder da vulnerabilidade, da Brené Brown, não sei quem já assistiu, maravilhoso, né? É isso. Eu não quero me colocar numa situação de vulnerabilidade, de fraqueza, mas eu preciso, porque senão eu não vou descobrir o que eu preciso mudar. Não é questão de ser menos, ser fraco. Não. Ser vulnerável é ser forte. Vencer isso é ser herói. Admitir isso é ser corajoso. Né? Mas vamos voltar um pouquinho, né? Então, esquecer, quem perdoa esquece a ofensa. A gente esquecer é sinônimo de perdoar? Não. Vamos concordar que não, né? Pode ser alguma coisa meio parecidinha aí, mas esquecer não é bem perdoar, né? São coisas diferentes, tá? Porque a gente não esquece, né? Algo que alguém falou, situações tão opressivas que a gente passou, dores, sofrimentos atrozes, a gente não esquece. A gente não esquece. Como é que fica a minha memória? Né? Nós temos memórias emocionais, nós temos memórias de fatos. E aí, quem não assistiu a última aula da terça-feira, né, falando sobre as nossas memórias, que a gente gera cargas negativas, energias positivas, de atitudes, de pensamentos, de palavras. Cada coisa que eu falo, cada coisa que eu faço, eu coloco dentro do meu sistema de vida e eu vou ter que responder por ele. E aonde fica? Lembra que a gente conversou na aula, né? Para quem assistiu a aula de terça, a nossa memória, desculpa, a nossa herança genética, ela fica no nosso DNA. Ela guarda e distribui. E onde fica as nossas memórias? Memórias. A nossa herança emocional de memórias. No nosso perispírito. E ele acompanha essas memórias de coisas boas e coisas ruins, as memórias emocionais, elas ficam ali. Então, se eu guardo mágoa, ressentimento, eu levo isso. Como é que eu vou trabalhar? Né? Quer dizer, eu preciso ter, no mínimo, vontade, eu preciso querer. Né? Muito bem. Então, perdoar não é esquecer, tá? Ali a gente, então, eu evolui um pouquinho sobre perdoar é compreender, né? Existe, então, essa diferença entre a pessoa que perdoa e aquela pessoa que consegue se liberar, aquilo que o Marcelo falou, né, Marcelo? Perdoar e liberar do fardo daquela dor, daquele sofrimento. Porque quando eu perdoo e eu vou compreendendo por que aconteceu, a forma como eu vou revisitar o acontecido, a forma como eu vou revisitar o fato, ele muda. Muda o sabor, muda a cor, muda o gosto. Até na hora de eu contar, ele fica mais leve. Porque eu consegui compreender. E a compreensão, eu passo pelo meu mecanismo racional. Eu tenho que pensar, compreender, entender, pensar, refletir, né? Ponderar, mensurar. Tudo isso são capacidades do campo cognitivo, né? Não está no campo emocional. O campo emocional me prende. O campo do pensamento, da reflexão, da racionalidade, ele me liberta. Porque ele faz com que eu compreenda por que isso aconteceu. Né? Então, quando eu analiso mas assim, a compreensão, né? Ah, tá bom, eu entendi. Mas eu entendi de que forma? Eu analiso de que forma os fatos? Pela lente do outro. Pela lente
daquela alma, daquele ser que praticou, para tentar entender o porquê, o que está por trás disso. E aí, então, eu estou fazendo o exercício dessa compreensão, né? É um exercício mental, né? E é interessante porque o exercício da compreensão, ele me gera compaixão. Porque a compaixão é o movimento que me leva a fazer isso. É o movimento que me leva para o outro. É compaixão. É querer tirar e ajudar o outro. É direcionado para o outro, não está direcionado para mim, né? Mas a compaixão, ela não é um sinônimo de perdoar. A compaixão, ela é um atributo da compreensão. Olha como é importante a gente entender tudo isso. Muito importante. A compaixão é um atributo da compreensão, né? Não é um sinônimo, tá? E isso acontece quando eu passo a ter uma visão dos fatos de uma forma diferente, que significa que eu vou diluindo aquela dor, eu vou diluindo aquele ressentimento, eu vou diluindo aquela mágoa, né? E dentro de um movimento de amor, de fraternidade. Então, compreensão, com compaixão, com fraternidade, é amor. Olha que lindo. Olha lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Está na parte de instruções dos Espíritos. E aí ele explica que a compaixão, na verdade, a compaixão ela é uma virtude, né? É a virtude que mais se aproxima dos anjos. Por isso que compaixão, compreensão, amor, né? E a compaixão, ela anda juntinho, é a irmã gêmea da caridade, né? Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vou ler de novo, tá? Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos seus irmãos. O que é isso? É como se a gente direcionasse o nosso sentimento, voltando, os instrumentos de compaixão, né? De bondade amorosa direcionada para aquele que precisa, tá? Então é como se essa compaixão, ela fosse, os espíritos explicam isso de forma muito bonita, né? Como se fossem gotas de lágrimas caindo nas feridas do enfermo ou de quem está precisando, né? Como se fosse um bálsamo para aliviar a dor, que é a compaixão. Marcelo, né? E aí esse sentimento de fraternidade, a fraternidade, ele é um sentimento, aquela relação que orienta, na verdade, o meu afeto pelo outro, né? A empatia, exatamente. E a empatia me leva a um processo do quê? De simpatia, de entrega. E aí que eu consigo proporcionar para o outro o quê? Só através disso que acontece o quê? Dentro da caridade. Esperança e aceitação. E resignação. Resignação não é assim, tá bom, vou ter que aceitar agora, vai, então, é meu karma. Não é isso. É quando eu conseguir compreender que, nossa, faz todo sentido. E aí eu me deixo, eu falei, puxa, é uma condição de submissão elevada. Eu entro em conformidade com, nossa, faz todo sentido, né? Eu queria aqui só contar uma breve experiência, né, que eu tive, acho que eu contei até para o André, para as meninas. Eu tenho uma tia que ela tá numa casa de repouso, né? E ela tem 89, ela tem 90 anos. E ela é uma pessoa que ela não é crente em Deus, apesar dela dizer ser católica, mas assim, ela nunca frequentou. Enfim, ela está numa situação bastante triste, bastante que requer muito cuidado, né?
ela é totalmente dependente, ela tem distonia cerebral, o corpo dela não ajuda mais, ela é um espírito preso num corpo, né? Mas a cabeça dela tá boa. E todo o organismo dela, ele tá, a cada semana, meio que se não é deteriorando. A distonia faz com que os músculos eles vão atrofiando. Atrofiou o braço, atrofiou a perna, atrofiou aqui, e está atrofiando a garganta, está atrofiando a língua. Então, se atrofia a língua, você não engole mais, você não mastiga mais, você não faz os movimentos, né? Então, bastante triste. E a gente conversa, ela fala que ela quer se matar, que ela prefere morrer, Deus esqueceu de mim, ela chora muito, a gente conversa muito com ela, fica brava, ela não acredita. Então, você quer explicar um pouco sobre espiritualidade, o que acontece do outro lado, não, né? Se você atentar contra a sua própria vida, o que pode acontecer, eu não acredito em nada disso, né? Né? Olha só, uma oportunidade que você vai ter de voltar para cá, né? Eu prefiro ir para o inferno. Até que um dia eu fui tentando, e aí eu comecei a levar algumas mensagens, né? Ela não lê mais, então a gente tem que ler para ela, muito bonitinha. Aí ela começou a olhar, ouvir, ela falou, por que as outras religiões não explicam isso? Né? Porque falando sobre as bem-aventuranças, inclusive do outro lado. Você não fica falando dos perigos, das coisas que vão acontecer, né? Mas falando das bem-aventuranças do plano espiritual, né? E ela falou, mas por que eu nunca ouvi isso? Acho que eu estou começando a gostar da sua religião. Eu acho que eu vou para a tua religião. Ela falou isso da semana passada, que bonitinha, né? Leia mais para mim. Eu falei, leio. Olha que bonitinha, né? Isso, gente, ó, depois de umas 4, 5 tentativas, né? Levar bronca, não quero saber, enfim, tá? Então vamos lá. E aí, gente, eu falei desse sentimento de compaixão, desse sentimento de fraternidade. É nesse momento que o sabor amargo, aquele sabor corrosivo da dor, do sofrimento, ele toma uma proporção diferente. Aí você tem um espaço. Aí você está pronta para pensar diferente. Sabe quando vai diluindo a dor? É isso que eu falo, né? Para você poder enxergar as coisas de um ângulo diferente. Aí fica mais fácil, tá? Mas isso não é para fazer com o outro, é para fazer com a gente mesmo, né? Mas só para... Então, olha lá, a compaixão bem sentida, ela leva para um outro processo. Uma compaixão bem sentida. Dizem os espíritos, não é a Gislene que está falando, né? Mas ela é o exemplo do verdadeiro amor. O amor é o devotamento. Devotamento é o esquecimento de si. Olha lá. A gente começou com perdão, compreensão, compaixão, fraternidade, né? Devotamento, amor, esquecimento. Então, o devotamento é o esquecimento de si em favor daquele que necessita. Né? Bacana quando a gente começa a compreender isso. Porque a gente começa, inclusive, a perceber em qual parte você está atuando, em qual parte você está errando. E você se diz sábio, né? Enfim, tá? E quando a gente atinge essa etapa, aí é que eu tenho condições de relembrar dos fatos, porque eu não esqueço, lembra? Está lá na minha memória, eu não esqueço das coisas que aconteceram, mas eu começo a lembrar dos fatos, das coisas que aconteceram, exatamente sem dor, com aquela cor e sabor diferente que eu comentei. Para a gente contextualizar, eu vou contar uma historinha para vocês. Oba! A Erika falou, oba! É assim mesmo que as crianças reagem quando a gente fala, agora eu vou contar uma historinha. Mas essa historinha, ela não é bem uma historinha, ela é uma história de verdade, porque é uma história que Chico contou, porque é uma situação que ele passou, tá? É um fato verídico. Chico conta uma história que aconteceu nos arredores de Pedro Leopoldo, né? Quando ele foi chamado por uma amiga para fazer o culto do Evangelho no lar, na casa de uma senhora, tá lembrado, Luiz? Né? Na casa de uma senhora viúva que ela tinha acabado de perder o filho assassinado. Já fazia algumas semanas. Já na casa, né, da viúva, o Chico, ele estava para começar o culto,
do Evangelho no Lar, né? E ele abriu no capítulo Perdoai as ofensas. Ele abriu no capítulo Perdão das Ofensas. Chico que conta. Alguém bate a porta. Era um andarilho pedindo doação, né? Interrompeu a sessão, a senhora foi lá, abriu a porta, e como já estava meio atrasada, ela chamou ele para participar do culto e falou: depois eu te atendo nas suas necessidades, né? Mas para não atrasar muito, participa com a gente, tá? E aí o Chico começou com a leitura sobre o perdão das ofensas. Em função da situação difícil de dor que essa senhora estava passando, um dos participantes pergunta para ela como que estava o coração dela, como que ela estava se sentindo. Viúva, único filho, assassinado, como que ela estava, né? E se ela tinha conseguido perdoar aquela pessoa que tinha subtraído a vida do filho. E ela diz assim: o Evangelho orienta a perdoar, né? Como o nome do filho tinha sido pronunciado algumas vezes durante o culto, de repente alguém se levanta e pergunta se ela era a mãe do morto. E ela disse que sim. A pessoa então cai de joelhos aos seus pés, confessando ser ele o assassino do filho. E ele, ajoelhado aos pés dela, clamava pelo seu perdão. A senhora se volta rapidamente para o rapaz, levanta ele e diz: meu filho, não peça perdão para mim, que sou uma pobre pecadora. Vamos juntos pedir a Deus que nos perdoe a todos. Ao final do culto, a senhora prepara o alimento e o agasalho, e o andarilho sai em busca da justiça terrena, se entregando aos homens da lei. Chico retorna no dia seguinte para casa, na casa da viúva, que comenta ter sonhado com seu filho e que ele, em espírito, lhe disse que tinha conduzido o andarilho até o culto para que ele pudesse receber o perdão da mãe e assim retificar o seu caminho. Agora vamos refletir um pouquinho. Né? Gostaram da história? Como foi a postura da mãe diante do pedido de perdão do andarilho? Qual foi a postura dela? Foi uma postura de quem concede o perdão ou de quem ainda acha que necessita? Porque se eu estou numa posição de eu te concedo perdão, eu estou em que posição? De superioridade. Não é humildade. Eu te perdoo, eu te concedo perdão, embora você tenha tirado a vida do meu único filho. Muito bem. Exatamente, né? Quando eu é que concedo perdão, então qual é a minha posição diante de quem necessita? Eu posso, você não. É igual quando a gente dá, né, tem nas parábolas de Jesus, né, a gente dá esmola, tá lá o sujeito na sarjeta, a gente dá esmola, a gente abaixa para conversar com ele, dá, e olha nos olhos dele para poder entregar. Então eu me coloco em que posição? Eu me coloco na posição de eu posso e eu te ajudo. Você que está precisando, né? Quando eu me coloco, então, na posição de quem também necessita, qual é a posição que eu ocupo? De igualdade. De igualdade. Eu preciso tanto quanto você. Mas o que leva ela a fazer isso? Só porque ela quer dar uma de boazinha? Não, gente, ela estava num momento de dor. Nem deu tempo de pensar nisso, né? É a compreensão. Ela já tinha isso dentro da alma dela. De que está todo mundo, nós estamos todo mundo no mesmo degrau, no mesmo lugar. O que é no mesmo degrau? Não, todo mesmo degrau que é o sujeito que matou.
Não, nós estamos, todo mundo, em que planeta? Só porque eu estou alguns passos mais adiantado do que ele? Estamos todo mundo no mesmo patamar do plano espiritual. Com a mesma missão de eu melhorar. Mas se eu não olho para trás e falo, puxa vida, alguém ficou para trás e eu volto para ajudar? Percebe? Eu estou colaborando para a minha humanidade, para o meu planeta ser um planeta de mundo regenerado? Ou só eu que quero ir correndo lá para frente? Porque, gente, está demorando muito. Aí eu olho para trás, porque não se ficar atrasar para trás. Mas o que é voltar para trás e ajudar? É isso. É ou não é? É isso. Né? Muito bem. E o que prevaleceu nesse contexto de dor entre os dois personagens? Olha lá, vocês estão aí, se imagina na posição do andarilho. Olha lá, agachado, ajoelhado, pedindo para essa mãe perdoar. O que prevaleceu nesse contexto de dor? Desculpa, já dei, fui spoiler. O que prevaleceu nesse contexto? As duas partilharam de uma dor, mas qual a dor do andarilho ali? Pedindo perdão para ela. A dor do arrependimento. A dor do arrependimento. Dela foi uma outra dor, não foi bem uma dor, é uma dor transformada num amor indulgente. Ah, que lindo? Não é? Tá? Então, é o dignificar para ser dignificado, né? É o engrandecer para depois eu pedir o engrandecimento, né? E é a compreensão dessa mãe de que aquele que nos fere pode estar nos diversos degraus de perturbação e dificuldade, né? Então a gente comete deslizes o tempo todo, a gente comete equívocos o tempo todo. Se eu preciso ser perdoado, quem sou eu? Eu sou falível, eu sou imperfeito, entende? Né? Por isso que eu necessito também de perdão, né? Mas, pergunta para o André, doutor, o perdão da mãe muda o fato em si do delito cometido? André diz que não. Olha lá, o perdão da mãe muda o fato do delito em si cometido? Não muda, gente. Não muda. Por mais que ele tenha... Ele estava bêbado, ele tenha... Sei lá, ele se arrependeu. Ele cometeu. Ele cometeu. Que bom que ele se arrependeu. Mas ele vai ter que responder por isso. Quando a mãe perdoa, o que ela faz? Ela não leva com ela depois o peso dessa dor, porque ela perdoou. Ela não carrega isso. Ela deixou lá, porque a obra já foi feita, né? E é isso, só para a gente finalizar com o Andrés, tá? E aí a gente está falando da... Não, eu só queria lembrar você, Carlos, para a coisa é o seguinte, ele também, o espírito, também teve a sua parte de refazer o seu caminho. Tá? Se ele veio e pediu para que ela perdoasse, veio induzir para alguma coisa, porque ele precisava acertar alguma coisa dele também. Tá? Então, esse trabalho é feito pelos três, pela ajuda do espaço, inclusive, dando condição para que pelo menos eles tivessem a oportunidade de entender isso e desse entendimento eles pudessem desenvolver o trabalho diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar nos três lados do processo. E é bacana, né, se a gente parar para pensar nessa corrente bonita, né? Tudo começou, o plano espiritual trabalha incessantemente, né, de uma forma maravilhosa, num equilíbrio, uma maestria incrível. A amiga do Chico, que convidou o Chico, né, para fazer, não estava no script, não estava no plano,
mas precisava fazer o evangelho, o culto do evangelho no lar, na casa de uma pessoa, que é essa senhora. Chico topou, concordou na hora. Chegando lá, encontrou essa mãe, esse filho no plano espiritual, olha que combinado, esse andarilho. Olha que corrente linda, maravilhosa. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nada. De novo, nenhuma folha cai de uma árvore sem um sentido de ser, né? Mas, gente, o auto-perdão também é uma necessidade. Por que a gente precisa fazer o auto-perdão? Por quê? Dizem que o auto-perdão é o único caminho para a nossa cura interior. Por quê? Por que o auto-perdão nos cura internamente? Esse processo de fazer uma revisão do meu dia, o que eu fiz durante o dia, se todas as ações que eu desenvolvi, tem alguém que pode estar reclamando, né? Se eu fiz algum mal, se eu fiz algum bem, como que isso aconteceu, enfim, né? Esse chamado do conhecer-te a si mesmo, tá? É um processo de autorreflexão para uma ação subsequente que é do auto-perdão. Exatamente para a gente não continuar no equívoco, para a gente se desamarrar, soltar esse emaranhado, né, de remorso, de mágoa, e fazer essa autocura. Não preciso carregar isso, né? Porque senão eu travo o meu próprio caminho, né? Ana de Ângeles, tá? Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e alegria de viver. O que é o bom humor e alegria de viver? Se eu não tenho motivação, se eu não tenho alegria, se eu não tenho vontade, eu não vou para frente. Alguém tem que me empurrar. Percebe? E aí, se eu não tenho motivação, eu vou na motivação do outro. Aí não dá para ser feliz, né? Pessoal, então eu só queria terminar essa reflexão do dia de hoje com algumas palavrinhas, chama-se Palavras da Coragem, do Espírito Emmanuel, Chico e Carlos Bacelli. Tá? Eu fiz um recorte, tá? Então, porque é muito longo, então só para a gente, eu peguei alguns pontos que mais estavam relacionados com o meu tema. Alguém dirá que estás em erro. A lei de Deus considera que você se encontra na experiência que lhe é necessária. Alguém dirá que segues no mundo de fracasso em fracasso. A lei de Deus, no entanto, sabe que caminhas de estrada em estrada à procura do êxito. Alguém dirá que os teus planos de felicidade se reduzem a enganos e ilusões. A lei de Deus assegura que se você prosseguir trabalhando e servindo, muito em breve os teus sonhos se tornarão realidade. Alguém dirá que perdeste oportunidade e vantagens nos empreendimentos a que te dedicas. A lei de Deus observa que te aconteceu o melhor. Alguém dirá que não tens saúde e nem forças para a execução das tarefas a que te propões. Mas a lei de Deus te assegura energias renovadas, sempre que você se movimenta para o bem do próximo. E por fim, alguém dirá que te enlameaste através das existências passadas e que por isso te afundas hoje no charco do sofrimento. A lei de Deus, porém, te garante a própria renovação através do tempo e que um dia te erguerás do pântano para a imensidão dos céus, na condição de filhos da luz, que somos todos nós. Obrigada, pessoal.